Você já se perguntou onde realmente está localizada a sua mente? Está confinada dentro do seu cérebro? Ou talvez a mente seja algo mais abstrato, uma criação do coletivo humano, algo inventado pela nossa imaginação? Essas questões nos fazem refletir sobre a natureza da realidade, que pode não ser tão sólida e tangível quanto parece. Já parou para pensar nisso? A realidade é realmente tão confiável assim? Ou será que ela não passa de uma construção elaborada para enganar nossos sentidos? Bem-vindo ao fascinante mundo de questionar a realidade, onde nada é o que parece e onde o sarcasmo se torna nosso mecanismo de defesa. Somos humanos e temos essa incrível capacidade de perceber o mundo ao nosso redor através dos nossos sentidos. Confiamos no que vemos, ouvimos, tocamos, saboreamos e cheiramos como se fosse a verdade absoluta. Afinal, se nossos sentidos nos dizem que algo é real, deve ser verdade, certo? Errado. A realidade tem uma maneira peculiar de brincar conosco, de nos provocar. Já teve aquele momento em que você se viu questionando a autenticidade de suas experiências? Aqueles segundos em que algo não parecia certo, mas você não conseguia entender o porquê? Como se você estivesse preso em algum tipo de jogo cósmico, uma trama criada apenas para confundir sua mente? E se tudo o que você percebe é uma ilusão, desde as cores vibrantes que saturam sua visão, até as sensações que você sente nas pontas dos dedos? Talvez a realidade seja apenas uma construção elaborada, projetada para nos enganar. Durante a história, filósofos e pensadores têm refletido sobre a ideia de que a realidade pode ser uma tapeçaria intricada, tecida por um criador invisível. Platão, com sua famosa alegoria da caverna, expõe essa ideia. Imagine um grupo de prisioneiros acorrentados na parede de uma caverna, vivendo suas vidas inteiras, observando sombras projetadas em uma parede à sua frente. Para eles, aquelas sombras são a única realidade que conhecem, o único mundo que percebem. Agora, imagine que um desses prisioneiros consiga se libertar e sair da caverna. Ao ser exposto à luz do sol pela primeira vez, ele verá as formas reais, os objetos que antes eram apenas sombras. O que ele pensaria sobre seus companheiros de caverna? Eles estariam presos a uma realidade limitada, e ele, ao retornar para contar o que descobriu, seria provavelmente ridicularizado, achado louco. A alegoria de Platão nos ensina que a percepção da realidade pode ser distorcida e que o que chamamos de realidade pode ser apenas uma sombra de algo muito maior e mais profundo. Essa metáfora de Platão não é apenas uma reflexão sobre a natureza da realidade, mas também sobre a filosofia. A filosofia é o caminho para a liberdade da mente, para a descoberta da verdade, para a superação das ilusões. Todos nós, em algum nível, somos prisioneiros de uma realidade que não enxergamos completamente. Para nos libertarmos, precisamos despertar nossa consciência, questionar nossas crenças e desafiar as percepções limitadas que temos sobre o mundo ao nosso redor. Outro exemplo vem da Índia antiga, com o filósofo Shankara e sua parábola sobre os cegos e o elefante. Um grupo de homens cegos ouviu falar sobre um elefante e, curiosos, decidiram descobrir como ele parecia, usando apenas o sentido do tato. Cada um tocou uma parte diferente do corpo do elefante. Um tocou a cauda e achou que era como uma corda. Outro tocou a orelha e pensou que era como um leque. Outro tocou a perna e imaginou que fosse um tronco de árvore. Nenhum deles tinha uma imagem completa do elefante, mas cada um estava convencido de que sua experiência era a verdadeira. Shankara usou essa história para ilustrar que a realidade não é sempre o que parece. Todos nós percebemos a mesma coisa, mas nossas experiências e interpretações são únicas. Assim como os cegos, estamos frequentemente limitados pela nossa percepção pessoal. Cada um de nós vê o mundo de uma maneira diferente, e a verdade plena só pode ser compreendida quando abandonamos nossas perspectivas limitadas e buscamos uma visão mais ampla, mais profunda. Esses exemplos nos convidam a refletir sobre nossa própria visão de mundo, sobre as crenças que temos e as realidades que criamos. Será que estamos vendo a verdade ou apenas sombras projetadas pela nossa mente? Nossa percepção da realidade é muitas vezes limitada pelas lentes através das quais vemos o mundo, influenciadas por nossos próprios pontos de vista e crenças.
profundas. Como explica Shankara, para realmente compreender a realidade, é necessário ir além de nossas experiências pessoais, adotando uma visão mais ampla. Ao fazer isso, podemos alcançar uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor e descobrir verdades que transcendem nossos encontros subjetivos. A neurociência, por sua vez, é uma disciplina científica dedicada a entender as complexidades do cérebro e sua relação com nossas experiências. Ela explora os processos neurais que sustentam a percepção, a cognição e a consciência. Sob a ótica neurológica, a realidade é vista como uma construção do cérebro que interpreta as informações sensoriais que recebemos. Através de nossos sentidos, coletamos dados do mundo externo, que são então processados e interpretados pelo cérebro. Esse processo envolve complexas redes neurais que filtram, integram e atribuem significado às informações recebidas, resultando nas percepções que temos da realidade. A neurociência foca em como fatores biológicos, como a genética, a estrutura cerebral e os processos neuroquímicos influenciam nossas percepções. Através de pesquisas empíricas e técnicas avançadas de imagem, a neurociência nos oferece insights sobre como os cérebros geram as construções mentais que interpretamos como realidade. Por outro lado, a filosofia propõe uma abordagem mais abrangente e conceitual para entender a realidade. Questões filosóficas sobre a natureza da existência, a relação entre a mente e a matéria e os limites do entendimento humano nos conduzem a reflexões mais profundas. A filosofia nos convida a questionar a própria essência da realidade, explorando não apenas nossas experiências subjetivas, mas também as dimensões metafísicas e epistemológicas que envolvem a natureza do ser e do conhecimento. Perguntas sobre o que existe e qual é a natureza fundamental da realidade nos fazem refletir sobre os limites do que podemos perceber e compreender. Enquanto a neurociência foca no estudo empírico dos processos cerebrais, a filosofia nos desafia a investigar as implicações mais amplas e os fundamentos das nossas percepções. Ela nos convida a examinar criticamente as bases do nosso conhecimento e explorar as questões metafísicas e epistemológicas que moldam nossa compreensão do mundo. Em suma, tanto a neurociência quanto a filosofia oferecem perspectivas complementares sobre a realidade. A neurociência explora os processos neurais subjacentes às nossas experiências, destacando a base biológica da percepção, enquanto a filosofia aprofunda-se nos aspectos conceituais e metafísicos da realidade, desafiando-nos a refletir sobre a natureza das nossas percepções. Ao integrar essas duas perspectivas, conseguimos alcançar uma compreensão mais ampla da realidade, reconhecendo a complexidade da nossa existência e as inúmeras facetas da realidade que experimentamos. Por fim, é importante refletir sobre o que é a consciência. O dicionário Oxford de Psicologia define a consciência como o estado mental normal de vigília nos seres humanos, caracterizado pela experiência de percepções, pensamentos, sentimentos e a consciência do mundo externo. Contudo, não temos uma teoria unificada sobre o que é a consciência. Não sabemos exatamente de onde ela vem ou do que é feita. E, para além disso, não podemos afirmar com certeza se outros seres, como os animais, compartilham da mesma experiência de consciência. O estudo da consciência continua a ser uma das questões mais profundas e enigmáticas da ciência e da filosofia. No entanto, ainda há uma grande lacuna em nossa compreensão sobre a consciência. Não podemos afirmar com certeza se seres vivos, como animais, ou até mesmo objetos não vivos, possuem algum tipo de consciência. Como seres humanos, podemos nos relacionar com animais, como cães e gatos, pensando que eles têm algum nível de consciência, porque conseguimos perceber suas expressões faciais e comportamentos. Porém, só porque não sentimos uma conexão com rochas, o oceano ou o céu noturno, não significa que possamos provar que esses elementos carecem de consciência. É nesse ponto que entra uma visão filosófica conhecida como
panpsiquismo, que sugere que a consciência está presente até mesmo nos menores fragmentos de matéria. Essa ideia propõe que os blocos fundamentais da realidade possuem uma forma de experiência consciente. Essa abordagem implica que a consciência pode ser encontrada por todo o universo. Além disso, o campo da física também se envolve nessa discussão. Alguns cientistas sugerem que a consciência poderia emergir de eventos minúsculos no nível da física quântica, bem como de outros fenômenos fascinantes que acontecem em escalas muito pequenas. Esses fenômenos misteriosos, que podem ter efeitos a longas distâncias, de alguma forma ocorrem dentro de nossos cérebros, dando origem aos nossos pensamentos conscientes. O físico renomado Roger Penrose, um dos maiores nomes dessa área e vencedor do Prêmio Nobel de 2020, se dedicou a explorar a possível conexão entre a mecânica quântica e a consciência. Em seu livro de 1989, The Emperor's New Mind, Penrose defendeu a ideia de que a consciência humana não é governada por algoritmos, mas sim por efeitos quânticos. Essa visão sugere uma interação intrigante entre os mistérios da mecânica quântica e a natureza enigmática da consciência. Vamos refletir um pouco sobre o que isso significa. Quando afirmamos que a consciência humana é algo algorítmico, estamos dizendo que ela pode ser explicada por um conjunto de etapas previsíveis que conduzem a um resultado específico. No campo da filosofia, o conceito de algoritmos ganha relevância ao discutir a relação entre o livre-arbítrio e o determinismo. Isso levanta questões instigantes sobre se nossas ações e escolhas são predeterminadas ou se realmente possuímos liberdade para decidir, ou se nossos cérebros estão apenas processando cálculos matemáticos que nos levam a decisões inevitáveis. Ou será que algo mais misterioso está acontecendo, permitindo-nos o verdadeiro significado do livre-arbítrio, a capacidade de tomar decisões que moldam nossa vida de maneira significativa? A questão do livre-arbítrio é um tema filosófico que remonta a séculos, mas sua relação com a física é muito mais recente. O que Penrose argumentou em The Emperor's New Mind é que a consciência não é simplesmente causal, pois no nível mais profundo ela é um produto de fenômenos quânticos imprevisíveis que não se alinham com as leis da física clássica. Então, depois de refletir sobre todo esse contexto, onde isso nos deixa? Se você se pegar refletindo sobre essas questões, ou até mesmo sentindo um certo desconforto mental, saiba que você não está sozinho. Essas perguntas são de extrema relevância para aqueles que se dedicam ao estudo da filosofia e da ciência, pois as respostas a elas poderiam, potencialmente, revolucionar nossa compreensão sobre o vasto universo ao nosso redor. A investigação sobre a existência ou não do livre-arbítrio também carrega implicações morais imensas. Por exemplo, se descobrirmos que os seres humanos não possuem realmente liberdade para escolher, como devemos lidar com a questão da responsabilidade e punição dos criminosos? A responsabilidade moral precisaria ser revista se concluirmos que as pessoas não poderiam ter agido de maneira diferente. Essas questões levantam importantes considerações sobre como essas investigações filosóficas e científicas podem impactar nossa sociedade, a ética e até mesmo a estrutura de nossa compreensão sobre a existência humana. Pesquisadores da física podem aprender muito com estudos sobre a consciência como um efeito quântico. E é justamente nesse campo que nos encontramos com estudiosos como Johannes Kleiner, matemático e físico teórico, Sean Toll, matemático da Universidade de Oxford, e Giulio Tanoni, neurocientista. Esses pesquisadores seguem o exemplo de Penrose, refletindo sobre suas ideias de que os microprocessos dentro do cérebro humano podem ser usados para entender aspectos do universo em grande escala. A teoria resultante, conhecida como teoria da informação integrada, é uma abordagem profundamente matemática e abstrata da consciência. Essa filosofia, que temos revisado dentro do contexto da informação integrada, sugere que a consciência está presente em todos os lugares, mas tende a se concentrar em áreas onde é essencial conectar sistemas interrelacionados. O corpo humano, composto por
por diversos sistemas interconectados, contém uma quantidade significativa de consciência, que na teoria é representada pelo valor φ. Φ mede o grau de integração entre os diversos componentes de um sistema, avaliando até que ponto esses elementos interagem e influenciam uns aos outros, criando um todo coeso e unificado. O conceito de Φ sugere que a consciência surge da rede de interações e relações entre as partes de um sistema. Sistemas com um valor Φ mais elevado são vistos como mais integrados, possuindo uma consciência mais forte e uma maior capacidade de processar informações. Para calcular Φ, os pesquisadores examinam as relações causais entre os componentes de um sistema, investigando como a informação circula e afeta as diferentes partes. A partir dessas interações e da sua complexidade, Φ é um valor numérico que representa o nível de integração de informações no sistema. Contudo, é importante ressaltar que Φ não mede diretamente a experiência subjetiva ou as qualidades específicas da consciência. Em vez disso, é uma ferramenta matemática que avalia como as informações estão conectadas e integradas, sugerindo a presença de consciência. Φ oferece aos cientistas a capacidade de comparar diferentes sistemas e explorar os níveis relativos de consciência entre eles. Ele fornece uma estrutura para entender como a consciência se manifesta de maneira coesa dentro de sistemas complexos. O ponto revolucionário da teoria da informação integrada é que a consciência não é vista como algo puramente biológico, mas sim como um valor Φ que pode ser calculado ao estudar a complexidade de qualquer sistema. Considerando que o cérebro humano é composto por incontáveis sistemas interconectados, isso implica que o universo, em sua vastidão, deve ter uma quantidade praticamente infinita de Φ. Se a consciência acumula-se em áreas onde sistemas estão altamente interligados, então o universo, de forma abrangente, possui uma imensa quantidade de consciência. A teoria é baseada em um algoritmo complexo que, quando aplicado a uma descrição matemática de um sistema físico, pode determinar se esse sistema é consciente ou não, além de revelar o grau de consciência. Por exemplo, se um par de partículas isoladas estiver flutuando no espaço e interagir de uma maneira específica, elas poderiam exibir uma forma rudimentar de consciência. Nossa percepção e compreensão da realidade, portanto, dependem do grau de interconexão e integração dentro da nossa experiência consciente. Isso nos leva a questionar a natureza da realidade em si. Se ela não é real de uma forma objetiva, poderia ser que nossa percepção e experiência da realidade sejam, na verdade, construídas pela nossa consciência, influenciadas por processos quânticos e pela interconexão dos nossos sistemas conscientes. A ideia de uma realidade ilusória nos desafia a questionar profundamente a natureza da consciência e a validade do mundo que percebemos ao nosso redor. Platão, o filósofo grego, nos trouxe uma visão filosófica profunda ao sugerir que o mundo material em que vivemos é apenas uma sombra imperfeita de uma realidade superior, composta por ideias perfeitas. Para ele, existe um reino das ideias, um lugar imutável e eterno, onde residem as essências de tudo o que conhecemos. De acordo com Platão, o mundo material é marcado por imperfeições e mudanças constantes, sendo um campo sujeito à decadência, distorção e às limitações dos nossos sentidos. No entanto, além do que conseguimos perceber, existe um plano mais elevado e perfeito, onde tudo é imutável e eterno. Esse reino das ideias contém os arquétipos, ou essências perfeitas, de todas as coisas que vemos no mundo físico. Por exemplo, no reino das ideias existe a forma perfeita de uma cadeira, um modelo ideal que serve de referência para todas as cadeiras que encontramos na nossa realidade cotidiana. Platão nos ensina que o mundo que percebemos com nossos sentidos é apenas uma cópia imperfeita dessas formas
formas perfeitas. As experiências que vivemos no plano material são, na verdade, sombras das ideias divinas. E embora consigamos vislumbrá-las, nunca podemos capturar a verdadeira essência dessas formas ideais. A filosofia de Platão destaca a distinção entre o mundo transitório e imperfeito das aparências e o mundo eterno e perfeito das ideias. Ele nos convida a refletir sobre o fato de que o conhecimento verdadeiro só pode ser alcançado através da contemplação dessas ideias puras, além das limitações da existência material. A visão dualista de Platão nos leva a questionar o que é realmente real e a refletir sobre a conexão entre o físico e o conceitual. Será que nossa percepção da realidade é limitada? Será que existe uma verdade mais profunda, além do que nossos sentidos conseguem captar? E se nossa consciência for moldada por essas percepções, como podemos entender a verdadeira natureza da realidade? Talvez a realidade não seja tão sólida quanto acreditamos, mas uma construção de nossa mente, influenciada por nossas experiências e percepções. É possível que a consciência vá além da mente humana, permeando toda a estrutura do universo. Poderia ser uma característica inerente ao cosmos, interligada ao tecido de espaço e tempo? E se os fenômenos quânticos, as menores partículas e suas interações misteriosas desempenharem um papel na formação de nossa experiência consciente? A física quântica nos oferece uma nova visão da realidade, revelando aspectos que transcendem as leis físicas clássicas e nos convidam a repensar o que consideramos ser real. Ao refletirmos sobre a visão de Platão de um reino de ideias perfeitas, somos desafiados a questionar nossa existência e nosso lugar no universo. Estamos vivendo em um mundo que é apenas uma cópia imperfeita de uma realidade superior? Existe uma verdade mais profunda, além do que nossos sentidos percebem? E quanto ao livre-arbítrio? Nossas ações são determinadas por causas externas ou realmente possuímos liberdade para fazer escolhas? Se nossas decisões são influenciadas por eventos quânticos imprevisíveis, isso abre espaço para uma liberdade genuína de decisão? Essas questões nos levam a refletir sobre as implicações morais de nossa compreensão da consciência. Como podemos responsabilizar os indivíduos caso o livre-arbítrio seja uma ilusão? Como navegar pela ética e pela responsabilidade em um mundo onde determinismo e imprevisibilidade se entrelaçam? À medida que concluímos nossa jornada de reflexão, somos tomados por uma sensação de admiração e curiosidade. A busca por entender a natureza da realidade e da consciência continua nos convidando a explorar os mistérios que nos cercam. Talvez as respostas estejam em territórios inexplorados, aguardando futuras descobertas e percepções mais profundas. Talvez, apenas talvez, as chaves para desvendar esses enigmas estejam dentro de nós, prontas para serem descobertas por meio da introspecção, da exploração e da busca constante pelo conhecimento. No final, percebemos que a jornada para compreender a realidade e a consciência é uma busca que nunca termina, uma exploração contínua que nos convida a desafiar nossas suposições, expandir nossos horizontes e abraçar as possibilidades ilimitadas que residem no vasto desconhecido. Talvez, apenas talvez,